A ligação do Andy com o bebê xenomorfo pode significar uma coisa. O Andy vai se tornar a rainha xenomorfa. E olha, tem base canônica para isso acontecer. Vem comigo entender o episódio 5 de Alien Earth. Fala, Geeks! O Andy consegue controlar os xenomorfos? Nesse episódio, o Andy dá um passo inesperado e quase impossível de acreditar. Ela cria uma ligação emocional com o bebê xenomorfo. Sim, você ouviu certo. O mesmo ser que nasceu de dentro do antigo pulmão de Joe, agora parece ter desenvolvido um vínculo com ela. O bebê xenomorfo não apenas tolera a presença de Wendy, como chega a se aproximar dela de maneira quase carinhosa. Ele permite que Wendy o toque, e no gesto surpreendente, esfrega o focinho em sua mão, como se fosse um gato doméstico buscando o afeto. Mas, como isso é possível? Bom, existem algumas possibilidades plausíveis para essa conexão da Wendy com o xenomorfo. Primeiro, o pulmão de Joey no qual o bebê xenomorfo nasceu. Joey sempre esteve profundamente ligado a Wendy, emocionalmente e fisicamente. Quando o bebê xeno surgiu dele, parte dessa conexão pode ter sido transferida. Em outras palavras, o xeno carrega memórias biológicas de Joey, e por isso reconhece o Andy como alguém familiar, confiável e até essencial para sua sobrevivência. E isso significa que, enquanto Joey estiver por perto, o Andy terá influência sobre a criatura, mas se Joey for removido da equação, a relação pode se quebrar de forma perigosa. Existe também a possibilidade de que a biologia xenomorfa seja mais complexa do que os humanos imaginam. Talvez os xenos tenham um instinto de reconhecer figuras de liderança em sua infância, algo semelhante ao imprinting, que acontece com aves recém-nascidas. O bebê xeno simplesmente viu o Andy no momento crítico de seu nascimento e a elegeu como mãe. Mas existe o caminho mais possível que explica isso. O Andy vai se tornar rainha xenomorfa? Quando olhamos para o Andy em Alien Earth, fica claro que ela não é apenas mais uma criança sintética. Sua capacidade de ouvir, interpretar e emitir o sinal dos xenomorfos a coloca como um ser único. Ela é a ponte entre o biológico e o tecnológico. Mas e se essa conexão não for apenas uma habilidade especial? E se, na verdade, for um primeiro passo para uma transformação muito maior? E aqui entra a grande teoria. O Andy pode estar destinada a se tornar a primeira rainha xenomorfa sintética, algo que já tem precedentes nos quadrinhos. Em Aliens, Family War de 1993, conhecemos a famosa Rainha Negra. Essa criatura era diferente de tudo o que já tínhamos visto. Ela não era apenas uma rainha alienígena comum. Ela era um híbrido, metade xenomorfa, metade sintética. Sim, você ouviu certo. Uma fusão monstruosa de biologia alienígena com elementos mecânicos, resultado de experiências bizarras e da própria evolução da colmeia em contato com tecnologia. A Rainha Negra era mais poderosa do que uma rainha tradicional. Sua carapaça era mais resistente. Sua ligação com a colmeia era mais intensa. E sua própria presença era quase divina para os xenomorfos. Na história, os sobreviventes tinham um plano insano: sequestrar essa criatura para atrair e exterminar os aliens na Terra. Mas o ponto é que a Rainha Negra provou algo fundamental. Os xenomorfos são capazes de assimilar tecnologia de forma funcional. E aí eu te pergunto, quem em Alien Earth já é uma fusão viva de biologia humana e tecnologia sintética? Exatamente, o Andy. Se a gente olhar para a trajetória da Wendy, tudo parece apontar para esse destino. Ela já é capaz de ouvir o sinal e emitir. O Andy já se mostra diferente das outras crianças sintéticas. E se esse som for apenas o início de uma integração ainda mais profunda? Pensa comigo, os xenomorfos sempre promovem a evolução quando necessário. Quando uma colmeia precisa de uma nova rainha, eles conseguem transformar um organismo em candidata, através de mutações. Isso já é estabelecido no cânone. O modo que o bebê xenomorfo age com Andy pode significar que o Xeno reconheceu ela como uma líder potencial. Se for esse o caso, isso faria dela a rainha sintética, a sucessora espiritual da Rainha Negra dos quadrinhos. Kirsch vai intervir no plano de Moro? Em Alien Earth, nada acontece por acaso. E no episódio 4,
Essa trama fica ainda mais densa quando Kirsch descobre algo que pode mudar o rumo de toda a história. Não demora muito para ele perceber que Slight não está sozinho, que existe alguém soprando ordens em seu ouvido. Kirsch descobre o grampo escondido no pescoço do garoto, e a partir daí, tudo começa a fazer sentido. Esse grampo, na verdade, é o elo direto entre Slight e Moro. A mente por trás de um plano muito maior. Lembre-se, um dos principais objetivos de Kirsch sempre foi monitorar cada híbrido de perto. Ele não apenas observa, ele arquiva cada detalhe. Kirsch consegue assistir gravações de retina, ouvir conversas aparentemente sem sentido, diálogos de Light com ninguém, mas agora ele sabe, e esse ninguém tem nome, Moro. E é justamente aí que a lembrança mais importante volta à tona. O enigma que Moro lança para Slight. Quando uma máquina não é uma máquina, uma pergunta que parece simples, mas que esconde toda a filosofia distorcida de Moro sobre consciência, identidade e manipulação. Só depois dessa charada que Slight descobre o verdadeiro plano. Em vez de roubar um ovo de xenomorfo, como todos imaginavam, Moro ordena algo ainda mais perigoso. Introduzir um humano dentro do laboratório da Prodigy. E aí que a situação fica ainda mais tensa. Na ânsia de provar sua lealdade, Slight comete o erro fatal. Revela seu nome humano a Moro. E isso muda tudo, porque, ao fazer isso, ele coloca em risco a vida de sua mãe e de seus irmãos. O medo, a ansiedade e a pressão esmagadora o deixam abalado. E esse peso começa a refletir em suas atitudes contra o Andy e os outros híbridos. Moro, frio calculista, sabe exatamente como manipular. Ele ameaça a família de Slight. E sem opções, o garoto se vê forçado a seguir o plano. Agora ele precisa encontrar um humano para levar ao laboratório. E quem parece ser o candidato perfeito? Joe, um humano vulnerável. Uma peça que pode se tornar essencial no tabuleiro de Moro. Mas o detalhe mais intrigante é outro. Kirsch sabe de tudo isso. Ele tem as provas, as conversas, as imagens. A grande questão é, ele vai intervir ou será que vai apenas observar e esperar o momento certo para agir? A resposta não é clara, mas existe um caminho que parece provável. Kirsch pode muito bem notificar Boy Cavalier. E aí, meu amigo, a situação fica ainda mais sombria. Cavalier não é do tipo que impede, pelo contrário, ele pode simplesmente deixar Slight cumprir a missão, trazer Joe ao laboratório e, no fim, transformar esse sacrifício em mais um experimento. Afinal, Cavalier sabe manipular tão bem quanto Moro, e talvez use esse cenário para distrair o Andy, manter sua atenção longe do que realmente importa e testar os limites dos híbridos. O destino de Nibis. Se você achava que Alien já estava sombrio o suficiente, o destino de Nibis prova que as coisas podem ficar ainda mais pesadas. Nibis sempre foi uma das híbridas mais isoladas desde o início. Depois de ser brutalmente atacada pelo terrível espécime do globo ocular, no episódio 2, ela nunca mais foi a mesma. Esse trauma não foi apenas físico, mas psicológico. No episódio 3, vimos claramente sua crise existencial se intensificando. No episódio 4, ela atingiu o ponto de ruptura. É nesse momento que Nibis se convence de algo perturbador. Ela acredita ser humana. Mais do que isso, Nibis tem a convicção de que está grávida, mesmo que saibamos que sua biologia híbrida torna isso impossível. É como se sua mente estivesse tentando se agarrar a uma ideia de normalidade, de identidade, algo que os híbridos nunca tiveram. Mas esse delírio leva a se tornar a primeira verdadeira dissidente entre todos os híbridos, diferente dos outros que seguem cegamente as ordens de Prodigy, Nibis, decide lutar contra quem a criou. E o estopim acontece quando ela ameaça fisicamente ninguém menos que Dami Silva, a figura quase marginal que cuida e controla os híbridos. Esse ato foi suficiente para que Nibis fosse considerada uma ameaça de nível 3, uma classificação que sugere que Prodigy tem protocolos muito específicos para lidar com híbridos que saem do controle. Agora, Nibis está confinada em seu quarto, totalmente isolada. Mas a grande dúvida que paira sobre ela é: essa instabilidade vem de sua parte humana ou é resultado de algum erro no processamento da sua programação híbrida? O que torna a situação ainda mais assustadora é que não temos essa resposta. E aqui entra o ponto mais sombrio.
a probabilidade de que o destino de Nibs não seja nada bom. Alien Earth já deixou claro que Prodigy não tem piedade quando se trata de manter o controle. Nibs pode se tornar a primeira híbrida a ser oficialmente abatida, justamente por representar um risco tanto para Dame Silvio quanto para os planos de revelação ao mundo. Afinal, se o Andy é o rosto perfeito para ser apresentado como uma grande criação da Prodigy, Nibs é exatamente o oposto. Estável, perigosa e impossível de controlar. Isso levando uma teoria forte. Os dias de Nibs podem estar contados. Não apenas porque ela se tornou uma ameaça, mas porque ela é um símbolo do que pode dar errado com os híbridos. E se Alien Earth realmente caminhar por esse lado mais sombrio, o confinamento pode não ser apenas um castigo, mas o prelúdio de sua execução. E você, acha que o Andy vai se tornar a rainha xenomorfa? O que você achou deste episódio? Comente e se inscreva ativando o sininho. A cada novo episódio de Alien Earth, você vai entender ainda mais de todo o universo de Alien. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!